2 Timóteo 2:15. Amém? Era para o pastor Jeto estar pregando hoje, mas como ele foi lá, acompanhar o pastor Marcos, então nós estamos aqui seguindo a obra do Senhor. 2 Timóteo 2:15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O 16 diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O 17 diz: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. É interessante nesses versículos que nós vemos aqui, que Paulo, quando ele escreveu essa carta ou essa epístola, ele estava preso. E não foi isso que impediu ou que parou dele prosseguir com a obra do Senhor. Isso nos dá um grande exemplo de que, independente do que nós façamos hoje, não impede de nós seguirmos com a obra do Senhor. Não impede de nós proclamarmos o Evangelho de Cristo. Não impede de nós falarmos do amor de Cristo. Quando Paulo ele escreveu essa epístola, ele estava preso na prisão em Roma. E era em uma pequena cela de poucos metros de diâmetro. E escrevia a Timóteo, que estava em Éfeso. Paulo sabia que estava próximo à sua morte. E dá muitas orientações ao jovem pastor Timóteo. Nós vemos aqui que Paulo, ou melhor, Timóteo, ele estava com a palavra do Senhor tão fervorosa no coração dele. E ele sabia que o Evangelho ele precisava seguir. E mesmo preso, ele não parou de aconselhar esse jovem. E o que nós vemos para nós hoje? Que às vezes surge um problema, uma dificuldade. Qual é o nosso primeiro pensamento? É de parar. Será que vale a pena falar do amor de Deus? Será que vale a pena ser um cristão verdadeiro? Será que vale a pena proclamar o Evangelho de Cristo? Sempre vê esses pensamentos, tanto os nossos, como que Satanás também lança. Porque ele sabe que não há paredes, não há prisão, não há portas que possa impedir do Evangelho ser pregado. E Timóteo ele tinha essa preocupação, mesmo preso. Paulo, É que é tanto nome que eu estou confundindo aqui. Paulo, ele exortou, a Timóteo de que assim ele levasse o Evangelho de Cristo. Então o que nos vemos? Que não impede nada de nós levarmos o Evangelho de Cristo. Amém? Nada. Talvez nós colocamos os problemas e muitas vezes nós colocamos as situações mais difíceis do que o poder da palavra. Nós colocamos as enfermidades mais difíceis de serem curadas do que lançar uma palavra de fé. E aqui nós vemos esse cuidado que ele teve. E no versículo 15 ele fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então ele escreve essa carta dizendo assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Quem aqui que não quer fazer uma prova e quer ser reprovado? Ninguém. Por mais que a gente treme, por mais que a gente ache assim, não, gente, essa prova aqui está muito difícil. Meu Deus. Mas lá no fundo todo mundo quer ser aprovado. E quando nós temos que resolver algo, para nós termos um bom resultado, nós precisamos sair de casa também preparados. E quando nós vemos essa exortação para esse jovem pastor, a Bíblia fala que essa exortação ela vem assim, esteja preparado. Você já está preparado. Foi isso que ele falou para Timóteo. Você já está preparado.
você já está com as ferramentas próprias do reino de Deus para ser aprovado diante do Senhor. E aí ele fala assim, ó, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando esse conselho chega para esse jovem pastor, eu acredito que quando ele recebe e lê essa carta, ele entende assim, puxa, eu ainda tenho algumas dificuldades para serem rompidas. Mas aqui, Paulo, ele falou assim, olha, seja forte para você ser aprovado. E você está preparado para isso, para levar o evangelho de Cristo. E ele ainda fala assim, ó, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nos entregamos para o Senhor, algo o Senhor já começa a fazer nas nossas vidas. Algo o Senhor já começa a fazer nos nossos corações. E não é à toa que esse conselho, que essa carta, chegou para esse jovem pastor, novo. Mas ele já estava proclamando o evangelho. Ele já estava fazendo algo para o Senhor. E ele fala assim, ó, procura apresentar-te perante o Senhor aprovado. O que você já foi alimentado, o que eu já te ensinei, prossiga, não pare. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Procura apresentar-te ao Senhor aprovado. Não pelas suas limitações, não, mas por aquilo que você já tem ouvido da parte do Senhor. Pela poderosa palavra que o Senhor já tem colocado no coração de vocês. Procura apresentar-te aprovado perante o Senhor, como obreiro de que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas aí como que nós vamos manejar bem, irmã, a palavra da verdade? Ouvindo, lendo, estudando, parando para ouvir, sendo ministrado. Esse jovem teve esse tempo com Paulo. Ele ensinou, ele ficou prestando atenção. E é isso que nós precisamos entender. De que esse momento do ensinamento, esse momento da ministração, ele é muito importante. Porque nos leva a ser aprovados diante do Senhor. Nos leva a ser aprovados diante de qualquer situação. Para quê? Para quando vier a tentação, para quando vier a frustração, para quando vier a enfermidade. Como que eu vou ser aprovado naquele momento? Manejando bem a palavra da verdade. Ore de acordo com a verdade. Clame ao Senhor de acordo com a verdade. Resista a Satanás com a palavra. Resista às dificuldades usando a palavra do Senhor. Amém? E outro conselho que Paulo dá a Timóteo, no versículo 17, ele fala assim, versículo 16, ele diz bem assim, ó, presta atenção, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quantas vezes não vigiamos? E aí nós ficamos ao lado de pessoas que estão, como ele fala aqui, profanando o evangelho de Cristo. Quantas vezes não vigiamos e aí nós até pegamos aquelas palavras profanas e levamos para frente. Só que ele fala assim, ó, evita os falatórios. Sai dessa roda dos escarnecedores. Larga essa amizade. Busque o Senhor, olha o que ele fala, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, elas vão ficar plantadas no seu coração, Timóteo. Então presta atenção, evita os falatórios. Cuidado com quem está do seu lado, porque levar o evangelho de Cristo, você quer ser aprovado pelo Senhor, então se posicione, evita os falatórios. E eu escrevi aqui, como diz esse versículo, ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo orienta seu discípulo a evitar conversas vazias, fofocas e discussões teológicas sem propósito prático. E quantas vezes não nos encontramos em momentos assim? Aquela fofoca vem, aí, né, às vezes a carne quer ativar, porque é bom a gente saber alguma coisa, né? Aí fica assim, nossa, verdade.
mas são momentos vazios. E se nós não tomarmos cuidados, fica ali, enraizados em nós. E aí nós seremos reprovados perante o Senhor. Ah, mas Deus é justiça? Sim, Ele é justiça. Ele é amor, Ele é cuidado, Ele é zelo, mas Ele é santo. E Ele não deixa as coisas dele serem contaminadas. Por isso que Paulo ele fala para Timóteo, evita os falatórios, evita as palavras profanas, evita aquele círculo que você, quando você estiver levando o evangelho, você vai passar por muitas situações. Na nossa caminhada cristã, a gente enfrenta várias situações, nós conhecemos várias pessoas novas, ou até encontramos algumas pessoas antigas, e aí qual é a nossa posição ali, diante dessas pessoas? Será que nós somos levadas pelos comentários que elas falam? Contra a palavra do Senhor, dizendo que não vale a pena ser um cristão, dizendo que não vale a pena confiar no Senhor, dizendo que não vale a pena prosseguir a caminhada cristã, aí nós somos reprovados. Somos reprovados. Mas aí quando nós tomamos esse exemplo, esse conselho, evita os falatórios, evita as conversas, as fofocas. Nós somos aprovados diante do Senhor. Nós conseguimos caminhar em paz. E aí tem mais um pedacinho que ele fala assim, ó. Falatórios inúteis e profanos. Tudo aquilo que não é sagrado, que pertence ao mundo comum, secular ou que está fora das práticas religiosas. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E aqui no comentário ele fala assim, ó, quem se envolve com as contendas ociosas e distorção da verdade, acaba se afundando gradativamente em uma condição espiritual. Sabe o que eu vejo aqui? Irmãos, irmãs que amamos, mas elas não conseguem desenvolver na vida espiritual. Elas não conseguem crescer, elas não conseguem perseverar. Elas não têm uma continuidade espiritual fervorosa, porque um dia deu ouvidos a essas palavras profanas. Deu atenção, foi isso que Paulo falou para Timóteo, evita os comentários, evita as fofocas, porque ele sabia que se ficasse no coração daquele jovem, o evangelho de Cristo não seria anunciado e ele cairia na fé. E seria reprovado diante do Senhor. Por isso, queridos, que nós precisamos tomar cuidado, ser vigilantes, ser cuidadosos, zelosos pelas coisas do Senhor. E ainda no final ele fala assim, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Naquela época já existia discípulos, seguidores do Evangelho, que davam mau testemunho do Evangelho. Estavam ali próximos. Mas mesmo assim Paulo falou, cuidado com fulano, vamos dizer hoje em dia, né? Cuidado com ciclano, cuidado, vigia. Preste atenção no que você está ouvindo. Preste atenção com o que você está dando atenção. Porque essas palavras, elas podem entrar no seu coração e corroer como câncer. Por isso que há muitos fracos e doentes na igreja. Por isso que muitos já dormem. E quando a Bíblia fala de dormir, é fisicamente, espiritualmente, melhor dizer, sim. E aqueles que o Senhor já até leva, porque dormiram, ficaram parados. Por isso que Paulo tinha essa preocupação. E é essa preocupação e cuidado e zelo que Deus tem por nós nesta manhã. Amém? É esse cuidado e zelo que Deus tem por nós nesta manhã. Por isso que ele trouxe essa palavra, procura apresentar-te aprovado diante do Senhor.
Mesmo que ainda nós olhemos para nós e dizemos assim: Senhor, irmã, mas eu ainda tenho essa fraqueza, eu ainda tenho essa situação para ser resolvida. Mas dê atenção à palavra do Senhor. Procura cada dia, cada instante que você for se apresentar ao Senhor, quando você for orar, quando você for jejuar, quando você estiver diante de uma situação, quando você estiver no culto, quando você estiver se preparando para o culto, procura apresentar-te aprovado. Aprovado. Aleluia, aleluia. O que estava acontecendo com Himeneu e Fileto? Eles viveram no período apostólico da igreja primitiva e são citados por Paulo como sendo pessoas que causaram danos à pregação do evangelho. Produziram impiedade. Impiedade. E são essas situações que às vezes as pessoas caem na fé. Elas abraçam tudo. Tudo. Ai, aquele fervor. Ai, eu me converti ao Senhor. E aí vai abraçando tudo, qualquer conselho, qualquer amizade. Ai, que eu tenho que levar todo mundo para Jesus. Não é assim? Todo mundo. Amém? Nós precisamos levar todo mundo para Cristo. Mas nós precisamos tomar cuidado, ser zelosos com o que ouvimos, aonde nós estamos. É essa preocupação que esse irmão tinha por esse jovem pastor. E é esse cuidado e esse zelo que o Senhor tem por nós. Tome cuidado. E aí vem outro conselho também. No versículo 18 ele fala assim: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Quando o evangelho de Cristo estava sendo pregado naquela época, era uma situação nova, porque estava indo de frente com vários religiosos, com outras doutrinas, com outras religiões. E aí algumas pessoas queriam tirar os olhos do que os cristãos mais ansiavam, que era a ressurreição de Cristo. Que eles mais ansiavam também, que era pela volta de Cristo. Então o que eles falavam? Que esse negócio de Jesus entregue na cruz, morto, ressuscitado, não. É falácia isso. E ouvimos hoje, atualmente nós ouvimos hoje, Cristo, coitado de Cristo, por que ele morreu na cruz? Coitado, ele teve um propósito. Não deixe ser levados por palavras profanas. Ele teve um propósito, esse propósito de Cristo ter vindo na terra, de ter se entregado na cruz por nós, por ter morrido e ressuscitado, teve um propósito, teve um efeito, que é a nossa salvação, que é o nosso zelo, ou o cuidado que Deus tem por nós, de estarmos hoje plenamente convictos que nós pertencemos ao reino de Deus. E lá já existiam pessoas assim que falavam: não, vamos dizer para hoje, né? Não precisa ir para a igreja todo dia. Não precisa ir para o culto todo dia. Para que, mulher, que você vai para o culto todo dia? Para que participar da célula direto? Vai de vez em quando. E aí aquelas palavras que esse jovem pastor provavelmente iria ouvir, ou talvez até já estava ouvindo, Paulo tomou esse cuidado, porque elas ficam no seu coração como câncer, e eles vão corroendo a sua fé cristã. Tome cuidado. No versículo 19 ele fala assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Amém? Todavia o Senhor conhece os que são deles. Você é do Senhor? A sua casa é do Senhor? Vocês pertencem ao Senhor?
Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia, aleluia. E aqui ele fala assim, ó: o Senhor, Ele conhece os que são deles, mas aqueles que proferem, que falam palavras profanas, Ele fala assim no final, ó: aparta-se da iniquidade, aparta-se, fica longe, fique longe. Deixe eles nas mãos do Senhor, como nós dizemos hoje, né? Entregue eles para o Senhor, mas fica longe. Deixe o Senhor tomar conta deles. Porque havia um perigo muito grande de que os conselhos, as palavras caíssem no coração daquele jovem e ficasse como câncer e corroesse a fé cristã dele. Foi isso que Paulo, ele tinha esse cuidado com ele. E é esse cuidado que o Senhor tem por nós esse mês. Procura apresentar-te aprovado diante do Senhor. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu quero e preciso me apresentar aprovado diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E aqui nós vemos em diante alguns versículos. Vamos seguir. No versículo 20, ele fala assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Presta bem atenção. Uns para honra, outros, porém, para desonra. E aqui, quando Paulo, ele fala assim, ó: numa grande casa, não somente há vasos de ouro, ou de prata e de prata, mas também de pau e de barro. Ele fala aqui, ó, a igreja, a grande casa, são as igrejas fundadas no bairro, nas cidades. E aqui na Shalom nós precisamos observar isso. Como eu estou diante do Senhor? Será que o meu zelo pelo Senhor está sendo como um vaso de ouro e de prata? Ou está sendo de pau? Está sendo de feno? Está sendo muito simples, muito fraco? Precisamos tomar cuidado. Analisar como está o nosso coração, como está a nossa entrega ao Senhor. Se nós queremos ser aprovados diante do Senhor, examine-se, pois o homem a o quê? A si mesmo. Eu preciso me examinar todos os dias. Como está o meu coração diante do Senhor? Como está o meu fervor diante do Senhor? Como está a minha busca diante do Senhor? Como está a minha fé diante do Senhor? Será que eu estou caminhando para ser aprovado? Ou será que eu estou caminhando ouvindo palavras profanas? Assistindo coisas profanas? Dando atenção às coisas profanas para ser reprovado diante do Senhor? Meu Deus, vivi tantos anos na igreja, participei de tantos ministérios, levei a minha casa ao Senhor, e chega hoje, Senhor, eu estou sendo reprovado. Como que está a minha situação diante do Senhor? Como que está a minha busca diante do Senhor? Queira, queridos, serem aprovados ao Senhor. Que as suas obras sejam aprovadas diante do Senhor. Resista às tentações, resista às palavras profanas, resista às amizades, resista ao mundo, resista ao sistema do mundo, resista, seja forte. O Senhor, Ele espera que a igreja dele seja forte. Seja forte, porque fortes no Senhor nós vamos conseguir resistir o mundo. Nós vamos vencer as tempestades, nós vamos vencer as enfermidades, nós vamos resistir, vencer as palavras profanas, as más amizades, as tentações. Quando a igreja do Senhor ela é forte, não há problema que derrube ela. Não há problema. Pode até dar um balanço assim, mas aí lá dentro, a igreja dela lembra: eu sou de Cristo,
eu sou de Cristo. Eu estou firmado na rocha que é Cristo. Pode vir a tempestade. Vem, eu sei que vai vir. Vai vir as tentações, vai vir as enfermidades, vão falar de mim, vão até falar palavras feias contra mim, mas aonde eu estou? Firme na rocha. E não serei abalada. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, nós continuamos aqui. No versículo 21 ele fala assim, ó: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Amém? Aleluia, aleluia. Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nos posicionamos diante do Senhor, quando nos lembramos que o Senhor nos chamou para sermos vasos de honra, nós somos aprovados. E aqui ele fala que nós somos purificados. Para quê? Para preparados para toda boa obra. Então o Senhor, ele não te chamou em vão. Ele não te tirou do mundo em vão, só para você esquentar essas cadeiras bonitinhas. Não. Ele te chamou para toda boa obra que Ele colocou já no teu coração. Para tudo que você for fazer para o Senhor, será bom. Dará fruto. Será frutífero. Você será frutífero na tua casa. Você será frutífero na tua família. Você será frutífero aonde você for. Porque Ele te chamou para boa obra. Toda boa obra. O Senhor, Ele tem coisas grandes para a igreja do Senhor. O Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para a igreja do Senhor. Mas basta nós nos apresentar: Senhor, o que eu preciso fazer? Como o Senhor quer me usar como vaso de honra na casa dEle? Como que o Senhor quer me usar como vaso de honra no teu ministério? Na tua obra, para o teu evangelho. E não ficar olhando para as limitações. Querido, se eu fosse olhar para mim, eu, Cíntia, eu não estaria aqui. Com certeza aqui eu não estaria. Mesmo ter sido criado na igreja. Mesmo ter sido educada na igreja. Se eu olhasse para mim, eu não estaria aqui. Mas os meus olhos, eles estão em Cristo. Quando os problemas vêm, as dificuldades, as tentações, até as palavras profanas que às vezes, alguém lança, eu falo: não, eu estou firmado em Cristo. E eu sei para que o Senhor me chamou. E aí no 22 ele fala assim, ó: foge também das paixões da mocidade. Olha que exemplo, que conselho maravilhoso. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você quer sentir a paz do Senhor, fique do lado de pessoas que invocam ao Senhor. Se você quer sentir a presença do Senhor, esteja do lado de pessoas que vão te levar ao Senhor. Se você quer ser usado para o Senhor, deixar os dons espirituais fluírem em você, fique do lado de pessoas que vão te levar para isso. Não estou dizendo para você fazer acepção de pessoa. Essa pessoa não vou, não estou falando nada disso. O conselho que Paulo deu para este jovem falou assim: olha, o que for mal você descarta. O que for tirar a sua atenção do Senhor, descarta. Se o meu braço, ele impede de eu entrar nos céus, o que a Bíblia fala? O quê? Arranca. Se aquilo está me prejudicando, eu entendo que para eu entrar no céu, eu vou ter que descartar. Eu vou ter que deixar. Só que às vezes lá dentro do nosso coração está enraizado. Como ele disse ali, como câncer. E aí você precisa se esforçar mais. Você precisa orar mais. Buscar mais ao Senhor. Ser mais resistente. E como nós conseguimos isso? Lendo a palavra do Senhor. Vindo nos cultos. Participando, estando de pessoas que vai nos levar para Cristo.
Estar ao lado de pessoas que nos levam a entender o que é Cristo. Estar do lado de pessoas que vai nos levar para o reino de Deus. E aí ele continua dizendo assim, ó: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. E mesmo que surja pessoas ao nosso redor, mas sempre lembre o que? De levá-las a Cristo, de não serem levadas por elas, porque elas ainda estão presas, como ele fala aqui, ó, estão presos, mas a vontade do Senhor é libertar elas. Assim como um dia o Senhor nos libertou. Você é livre? Você foi liberto? Você é liberto? Aleluia! Glória a Deus! Aqui no Salmos 51, versículo 17, ele diz assim, Salmos capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando nos apresentamos ao Senhor com o coração quebrantado, humilde, o Senhor, Ele não rejeita. Uma adoração quebrantada, o Senhor não rejeita. Uma oração quebrantada, o Senhor não rejeita. Ele espera de nós que tenhamos todos os dias um coração quebrantado, humilde. E aí, nós vamos ver como somos reprovados. Pelos frutos que cultivamos. E olha que tem fruto. Intriga, pecado, de intimação, raiva, discórdia, e fora outros que vêm nos perseguindo. Mas aí como nós vamos ser aprovados diante do Senhor? Pelos frutos espirituais que produzimos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que o Senhor deixou para a igreja do Senhor. Para quê? Para resistir ao mundo, para resistir Satanás, para resistir a tua carne, a minha carne. São esses frutos. Amém? E eu peguei aqui algumas traduções desses frutos, que ele fala assim, ó: amor, o cuidado genuíno com o próximo, alegria, a paz que não depende das circunstâncias, paz, a harmonia interior e com os outros, paciência, a capacidade de esperar e suportar o mal sem revidar, amabilidade ou benignidade, a delicadeza no trato, bondade, a prática de ações corretas e úteis, fidelidade, a lealdade a Deus e aos compromissos, mansidão, a humildade e o controle da ira, e o domínio próprio ou autocontrole, a força para resistir a impulsos ruins. Então, queridos, esse é o fruto que o Senhor deixou para a igreja dele. Ele deixou para mim e para você. Ele deixou para nós, para usarmos eles,
abundantemente. Não é pouquinho, não. Pode usar abundantemente esse fruto. Pode usar, porque Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai moldando nossa mente, Ele vai moldando nossos corações, vai moldando nossas intenções. Então use esse fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pegue eles. Pegue não, você já tem. Porque o Espírito Santo colocou em você. Então você tem ele. Você tem. Então use cada um. E aí, para nós concluirmos, a obra do Espírito Santo é garantir que nós, como cristãos, estamos produzindo esse fruto. É assim que sabemos se alguém é realmente cristão ou não. Olha só. Estamos mudando o tempo todo. Essas 9 características nos mostram como Deus e Jesus são. E Deus quer que sejamos transformados para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. E existem muitos versículos que nos dizem isso. Se você puder ainda abrir sua Bíblia em Romanos 8, 29, diz assim: para aqueles que Ele conheceu, Ele também predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que Ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. E Colossenses 3:10 diz assim: e assumir o novo eu, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aleluia! Ele nos escolheu lá no ventre da nossa mãe. E antes disso ainda, né? Porque já escolheu quem seria nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, nossa família. Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Ele nos escolheu. Ele nos predestinou para nos levarmos aos céus. Aleluia, aleluia. Ele nos escolheu. Não estamos aqui na igreja à toa. Não estamos no reino de Deus à toa, por acaso. Eu vou lá, vou ver o que o reino de Deus tem para mim. Não é à toa. É algo especial, algo limpo, algo cheiroso, algo santo. Aqueles que ainda não sentem isso, não conseguem compreender o que é ser santo, o que é ser purificado, o que é ser limpo. Eles não conseguem compreender, porque há sujeiras. Mas nós, que temos a presença de Deus, nós somos limpos, somos purificados. Quando nós oramos, quando nós adoramos ao Senhor, chega aos céus com um cheiro suave. Aí o Senhor, Ele faz assim, ó. Lá em Apocalipse diz isso. Chega com cheiro suave. Porque podridão não chega para Deus, não. Pecado não chega, Ele abomina. Ele não quer. Por isso que Ele deixa esses conselhos para nós, igreja. Que sejamos aprovados diante do Senhor, como obreiro que maneja a palavra do Senhor. E aqui, quando Paulo ele fala de obreiro, ele não se refere só àquele que arruma a igreja, que limpa a igreja, que ministra, que prega. São os servos do Senhor, todos. Desde os que estão há muito tempo na igreja e aqueles que estão começando no novo evangelho, no evangelho de Cristo, na vida cristã. Já são obreiros na obra do Senhor. Talvez você olhe assim e fale: irmão, mas eu nem sei fazer tanta coisa na igreja. Eu nem tenho tanta coisa assim para apresentar para a igreja. Não se preocupe em apresentar nada para a igreja. Se preocupe em apresentar para o Senhor. Por isso que Ele nos faz vaso
de ouro e de prata. Ele nos faz. Ele nos leva a ser esses vasos aprovados para toda boa obra. Amém? Você pode ficar de pé.